Então vem cá. Eu tenho aqui o Brasil. Beleza? E aí, no caso, eu estou falando da União Federal. E aqui, dentro da União, a estrutura básica é sempre o quê? Presidência da República e ministérios. Ministério 1, Ministério 2, Ministério 3. A Presidência da República e os ministérios são órgãos ou pessoas? Presidência da República e ministérios são órgãos. Logo, os ministérios decorrem de desconcentração ou descentralização? Desconcentração. Beleza. Tá bom. Mas as pessoas jurídicas da administração indireta, elas estão vinculadas aos ministérios. Normalmente. A gente vai ver depois se exclusivamente. Mas normalmente estão vinculados aos ministérios. Só que aqui é uma nova pessoa jurídica, certo? E aí eu não posso falar que é desconcentração. Eu falo que é o quê? Descentralização. Beleza. Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é bem simples. Quando eu falo de uma relação de âmbito interno, o cara que está logo abaixo de mim, que eu dou ordem para ele, isso é subordinação ou vinculação? Subordinação. Então, essa relação aqui é uma relação de subordinação. Enquanto essa relação aqui é uma relação de vinculação. E aí vamos explicar como é que funciona isso aqui. Por isso é que, vamos lá, me dá um nome. A Presidência da República e os seus ministérios formam a chamada administração direta ou indireta? Direta. É aquela que, como o nome está dizendo, autoexplicativo, você manda diretamente. Já que, como eu tenho uma outra pessoa jurídica, é a chamada administração indireta. Te expliquei, né? Questão de prova. Vai, anota. O fenômeno da subordinação é privativo, o fenômeno da subordinação é privativo da administração direta, acabei não. O fenômeno da subordinação é privativo da administração direta, enquanto a vinculação é privativa da relação da administração direta com a indireta. Da relação com a administração direta da... Como é que eu falei? Direta com a indireta. Isso. Vamos lá, vou repetir. Agora que você anotou. O fenômeno da subordinação é privativo da administração direta. Já a vinculação é privativa da relação da direta com a indireta. Certo ou errado? Está tudo errado. Tem duas informações aí. Tem uma informação sobre subordinação e tem uma informação sobre vinculação. A informação sobre subordinação está certa ou errada? Está errada. Por que está errada? Porque dentro de cada entidade da administração indireta, eu também posso fazer desconcentração? Então eu vou ter subordinação aqui dentro? Sim. Então eu posso subordinação na administração direta e dentro de cada entidade da administração indireta. Então, marca a primeira frase e explica porque ela está errada. Por que ela está errada? Porque também existe subordinação. Vamos lá, explicação. Porque também existe subordinação. Porque também existe subordinação. Quando ocorre desconcentração, dentro de cada entidade da administração indireta.
dentro de cada entidade da administração indireta. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte falou que a vinculação é um fenômeno privativo da relação da direta com a indireta. Certo ou errado? É aquela hora que tu fica em pânico e pensa assim, no primeiro momento tá certo, Sobral, mas eu não sei se tem outro lugar. Tem outro lugar? Existe vinculação, além da relação da direta com a indireta, existe outro lugar? Vinculação? Não! Então a segunda parte da frase está correta. Vinculação é direta com indireta. Cadê? Quem me chama? Fala. Vem pra cá, Roberto, que ela está tratando esse quadro aqui. Aqui. A descentralização, eu só vou repetir o pessoal do online. Descentralização territorial. Seria também uma forma de desconcentração? Vamos lá, joguei pra galera aqui. Não por quê? Não porque é nova pessoa jurídica. Entendeu? Pensa sempre assim. Botou nova pessoa jurídica na história, fala descentralização. Entendeu? Na territorial tem pessoa jurídica. Você cria uma autarquia. E a autarquia é uma pessoa jurídica. Não, entendi a tua pergunta. Porque você está falando no Estado unitário, de eu criar órgãos setoriais. Não, você cria pessoas jurídicas mesmo. Só que são pessoas jurídicas, políticas ou administrativas? Administrativas. Todas elas vinculadas ao poder central. Entendeu? Imagina o Brasil, ao invés de cada estado ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina, seria autarquia Rio Grande do Sul, autarquia Minas Gerais, autarquia Rio de Janeiro. Todo mundo vinculado a quem? Ao poder central. Entendeu? Perfeito, muito boa a tua pergunta. Chega pra cá, Roberto, vamos lá. Cara, vamos lá, querido. Esse basiquinho aqui, pra galera que já estudou, já conhece. Para quem não estudou, está conhecendo agora. Então, subordinação é um fenômeno que ocorre entre órgãos públicos, dentro da direta e dentro de cada entidade da indireta. Enquanto a vinculação é uma relação entre pessoas jurídicas, no caso, a administração direta com a administração indireta. Então, eu sempre vou falar assim, a administração direta de quem, gente? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E a administração indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. E lembrando, estou sendo repetitivo, se for administração indireta, só pode ser 4 tipos de pessoas. Quem são? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Beleza? Tá bom. Só que, uma coisa que eu observei bastante nessas questões agora, são muitas falando sobre a possibilidade de controle. Ou seja, como que você controla a máquina pública? E quando você fala de controle, cara, tem controle de várias formas. Vamos lá. Vamos pensar que isso aqui é o INSS. Você acha que dentro do departamento, dá um chute, que dentro do departamento do INSS tem algo parecido com uma corregedoria, por exemplo? Sim, todo órgão tem. Um órgão interno de fiscalização. Então, como o próprio nome está dizendo, esse é um controle interno ou externo? Interno. O INSS está vinculado à administração direta, porque verifica se ele está atuando no limite da lei. Conforme isso aqui é um tipo de controle também? Aí, só que agora o controle entre pessoas, né? Aí seria um controle agora interno ou externo? Em tese, externo. Mas na aula de controle vai falar mais sobre isso. Estou só chutando os controles para você. INSS, internamente, fazendo o seu controle, e a administração direta da União fazendo o controle do INSS também. Beleza. Mas, Tribunal de Contas fiscaliza o INSS? E o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo também analisa as contas? Sim. Logo, nesse caso, é um controle interno ou externo? Externo. Mas, se você, por exemplo, discorda da não concessão da sua aposentadoria no INSS, você pode entrar com uma ação judicial contra essa negativa? E aí, se o juiz mandar conceder a aposentadoria, você concorda que o juiz está controlando a entidade do INSS? Então, o controle também tem o controle judicial? Olha quanto controle eu já falei agora aqui.
tem controle interno na administração pública, da própria pessoa, tem controle externo entre pessoas na administração pública, tem controle vindo do Poder Legislativo mais Tribunal de Contas, ainda tem controle o quê? Judicial. Vamos só começar a jogar no caderno esses controles? Vamos lá. Então, formas de controle. Primeiro, interno, que é dentro da PJ, pessoa jurídica. Você pode botar como exemplo corregedoria, órgão interno. Controle externo, que aí vai ser um controle entre pessoas jurídicas. Não vou fazer assim não, perdão. Apaga esse entre pessoas jurídicas aqui. No externo eu tenho que colocar todo mundo agora, que o resto agora é tudo externo. Aí eu posso ter, no externo, o controle por vinculação. Quem é o controle por vinculação? Administração direta versus indireta. Bota aí como exemplo, INSS e Ministério. Eu tenho controle do Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas e eu tenho controle judicial. Tem controle de tudo quanto é canto. Vamos botar os exemplos aqui. Interno, dentro da pessoa jurídica, bota aí, corregedoria. Vinculação da administração direta com a indireta, você bota INSS e Ministério Supervisor. Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, bota aí, por exemplo, prestação de contas, de gastos. E judicial, você pode botar um aí, anulação de ato administrativo. Anular o ato, gente, é quando o ato é ilegal ou inconveniente? Ilegal. Aí já que você acha que ele é ato ilegal, você vai para o judiciário e pede anulação. Vamos lá. A gente vai ter que ter em mente agora, como formas de controle, legalidade e mérito. Controlar a legalidade, gente, é controlar se está dentro da lei. Anota aí, legalidade. Controlar se está dentro da lei. Controle de mérito, anota aí. Controle da oportunidade e da conveniência. Controle de mérito, controle da oportunidade e da conveniência. Aí vamos lá. Vamos começar por esse que é o mais fácil. O INSS tinha que te pagar, sei lá, o auxílio doença por 6 meses. Aí ele determina o pagamento apenas por 3 meses.
Vamos dizer que você tenha direito aos 6. Logo, a conduta do INSS é legal ou ilegal? Ilegal. O que você faz? Pede a anulação daquele ato e a concessão de outro. Então, nesse caso, o juiz está controlando o quê? Legalidade. O INSS quer expandir suas fronteiras, criar uma nova agência de atendimento. Vamos botar aqui no centro de BH. Falar, não, tem que botar em Lourdes, sei lá. Acho que é tudo perto, né? Então, fala um longe aí, cara. Não, a cidade vizinha, eu sempre falo aqui, qual é a minha? Contagem. Tem que botar lá em Contagem, velho. Não tem que botar aqui em BH não, Betim. Tem que botar lá. Aí você não gosta dessa decisão do INSS e você entra com uma ação judicial para controlar essa conveniência administrativa do INSS. Cabe o juiz controlar isso? Não. Então vamos lá. O controle judicial dos atos da administração pública, ele está restrito a aspectos de legalidade. Aí anota o OBS aqui. Regra, que isso eu vou falar mais na aula de controle. Regra, o judiciário não controla mérito da atuação administrativa. Regra, o judiciário não controla mérito da atuação administrativa para não violar o princípio da separação dos poderes. Para não violar o princípio da separação dos poderes. Beleza? Ok. Vamos falar agora do controle do Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Aí o exemplo clássico aqui de atuação do Tribunal de Contas. Controle e legalidade de procedimento de licitação. Verificar se aquele procedimento está sendo feito dentro dos limites da lei. E aí toda hora a gente vê na televisão denúncia ao TCU, porque a licitação foi fraudada, foi supervalorizada, enfim, sobrepreço e por aí vai. Então, Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, controla a legalidade da atuação administrativa? Sim. Controla mérito? Isso cai em prova direto. Você vai falar que controla sim, em alguns aspectos específicos. O exemplo que sempre cai em prova é o chamado controle por economicidade. Ou seja, é a análise da melhor aplicação do gasto público. Vamos lá? Então, aqui eu tenho legalidade e eu tenho mérito. E o exemplo de controle de mérito é o controle de economicidade, que a gente vai falar bem na aula de controle da administração pública. Eu vou deixar o vinculação por último, tá? Vamos para o interno, dentro da pessoa jurídica. Olha para cá. Presidência da República e ministérios em relação aos quais estão subordinação. Eu tenho subordinação aqui. Cara, se tem subordinação, tem só controle de legalidade? Não, tem o quê? Legalidade e mérito. Tem controle pleno aqui. Então, aqui é legalidade e mérito. Vamos lá, eu vou te dar a minha percepção até o momento aqui. Quando eu falei controle judicial, a maioria foi no automático, legalidade. Quando eu perguntei do legislativo, já deu aquela travada. Falou legalidade, mas no mérito ficou na dúvida. E tinha que ter vindo à cabeça a palavra economicidade, já caiu algumas vezes em prova, que é uma vez só não. Tá? Quando eu falei o interno aqui, acho que também saiu de boa. Subordinação, então controle máximo, né? Legalidade e mérito. E o controle por vinculação? Vamos lá. O Ministério está verificando se aquela entidade está atuando nos limites da lei. Então, tem controle de legalidade. Fácil. E de mérito. Sim ou não? Vamos lá. Eu vou ler um trechinho da de Pietra agora para vocês aqui.
E agora a gente vai ter que ter muito amor no coração para poder entender isso. Essa parte vai ser enrolada. Porque lendo as questões de prova, realmente eu li e pensava em você, eu falei, cara, os alunos vão se enrolar com isso aqui. Então a gente tem que ver o que está escrito no livro, e por isso depois a gente vai para as questões para poder experimentar como é que se cai na prova, tá? Vamos lá. A de Pedro fala assim, ó. Esse controle por vinculação, que aqui ela está chamando de tutela, a gente já vai colocar o sinônimo, é o controle que União, Estados e municípios exercem sobre as pessoas administrativas, União, Estado e município, exercem sobre pessoas administrativas nos limites da, completa, lei. Aí ela fala, primeiro, para a observância do princípio da legalidade, aí ela fala agora, e o cumprimento das finalidades institucionais. Ué, Sobral, quem disse que finalidade institucional é mérito? Vamos colocar primeiro essa frase. Vamos com calma. Então, ó, agora falando especificamente de vinculação. A gente vai trabalhar, focar bastante nisso aqui. Primeiro, conceito de Pietro. Então mais uma vez, ADM direta versus indireta. ADM direta versus indireta. Para garantir legalidade e finalidades institucionais. Essa expressão é até bem comum em prova. Na minha opinião, cara, eu acho que ela está sendo redundante. Porque as finalidades institucionais de uma entidade da administração indireta estão previstas aonde? Aí, concorda comigo? Quem sou eu para criticar de Pietro, né? Aqui não é aula de pós, aqui é aula de prova. Então tem que saber o que está no livro. Tá bom. E eu falei para você que esse controle por vinculação, ele também pode ser chamado de o quê? Tutela. E tem uma outra expressãozinha, pode chamar também de quê? Controle finalístico. Ou ainda pode chamar de quê? Supervisão ministerial. Beleza. Supervisão ministerial também é intuitivo. Supervisão do Ministério em relação às entidades de administração indireta. Beleza. Só que tutela não se confunde com autotutela. Cara, aí, eu acho até dá pra fazer a mímica aqui. Sama tá aqui. Ó, tutela é controle de uma pessoa em relação a outra. Se tutela é de uma pessoa em relação a outra, autotutela é controle dentro da mesma pessoa. Aí vamos lá. Só existe autotutela na administração direta? Mesma coisa, também dentro de cada entidade da administração indireta. Só que eu quero ditar para você exatamente o que está no livro. Aqui. Vamos lá. É o chamado poder de revisão. Revisão dos próprios atos, próprios da mesma pessoa. Poder de revisão dos próprios atos. Aí depois ela fala assim, para corrigir ou anular os ilegais,
ou revogar os inoportunos e inconvenientes. Então, vamos lá, igualzinho está no livro. Para o quê? Anular os ilegais e revogar os inoportunos e ou inconvenientes. Vou ditar para a galera lá de trás. Autotutela, poder de revisão dos próprios atos para anular os ilegais ou revogar os inoportunos e inconvenientes. Aonde está próprios atos, você marca, aí você coloca dentro da administração direta e dentro de cada entidade da administração indireta. Repito, você coloca dentro da administração direta e dentro de cada entidade da administração indireta. Dentro da administração direta e dentro de cada entidade da administração indireta. Ah, Lu, vou ter que fazer um torcionismo. Não deu. Tá. Beleza. Tá me pegando aqui, Roberto? Junto com o quadro aqui? Não acabei, mas vamos parar por aqui, porque acho que até aqui não tem muita novidade. Então, formas de controle da administração pública. Pode ser interna ou pode ser externa. Se for interna, dentro da pessoa jurídica. Se for externa, pode vir do judiciário, pode vir do legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, ou pode vir da administração direta, em relação a cada entidade da indireta. Esse controle por vinculação também pode chamar de tutela, controle finalístico ou supervisão ministerial. Voltando. Quando é controle de legalidade do judiciário, pode. E de mérito, pode? Não, se não viola a separação de poderes. O do legislativo é só legalidade? Não, também envolve o quê? Mérito, princípio da o quê? Economicidade, que é a análise dos gastos públicos. Interno tem subordinação. Se tem subordinação é tanto o quê? Legalidade como mérito. Aí agora a vinculação. A de Pietro fala expressamente isso aqui que está no livro. Se cai na prova, controle por vinculação ou tutela é o controle da administração direta em relação a cada entidade da indireta para garantir a legalidade e observância das finalidades institucionais. Essa tutela, e depois ela fala, não se confunde com a autotutela, que é o poder, a palavra mágica, de revisão dos próprios atos para anular atos ilegais ou revogar atos o quê? Inoportunos e inconvenientes. Beleza? Ok. Então agora eu volto para a pergunta inicial. O controle por vinculação é só legalidade ou legalidade e mérito? Tenta aí. Vocês estão muito quietos, primeira aula, né? Bora, gente, tenta aí, cara. O controle por vinculação é só legalidade ou legalidade e mérito? Por causa, isso aqui é finalidade institucional? Então, a expressão finalidade institucional me daria a possibilidade de controle de mérito. É isso? Sim, o mérito tem que ser sempre para o outro lado da legalidade. A lei tem que ser observada sempre. Mas, espera aí, escolher se eu vou construir uma agência do INSS em BH ou em Contagem é mérito. Concorda comigo? E aí, vamos lá, o INSS, que é uma pessoa jurídica, atividade descentralizada, ele entende que existe uma necessidade maior de construção aonde? Lá em Contagem. Aí vem a União, por meio desse ministério, e fala, não, faz em BH. E revoga o ato do INSS. Pode? Vamos lá. Aí eu vou ler outro trechinho da de Pietro para vocês. Primeira coisa, se eu estou falando ali de controle interno, eu posso falar também, já que existe subordinação, que existe hierarquia? Sim, beleza. Se existe hierarquia, subordinação, logo eu posso controlar legalidade e mérito, certo? Eu posso controlar legalidade e mérito. Vamos lá, eu sou presidente, abaixo de mim está o ministro. Independente de previsão legal específica,
Ou a lei tem que falar assim, o presidente pode controlar tais atos do ministro, esse e esse. A lei precisa falar? Se tem subordinação, tem controle. Não precisa estar previsto na lei. Tu está subordinado a mim, filho. Eu controlo toda a sua atuação. Pensa assim, ó. Você está abaixo de mim, eu controlo tudo que você faz. Porque teria como a lei prever toda a atuação administrativa nesse caso? Não, nem tem como. Agora, se eu criei uma entidade da indireta e falei, você agora é responsável pela prestação do serviço previdenciário. A titularidade do serviço pertence à União ou ao INSS? Ao INSS, ele é o dono do serviço. Por isso que a de Pietro fala que as entidades da indireta podem fazer as chamadas oposição às interferências indevidas. O que é isso? Olha, você me criou e você me deu a titularidade do serviço. Cabe a mim prestar o serviço agora da forma que eu achar mais conveniente. E você vai interferir somente se eu atuar fora da lei. Então, essa é uma expressão que a gente já vai acrescentar aqui. Quando você cria uma entidade da indireta, e aí o controle por tutela, ele só existe quando está previsto aonde? Na lei. Porque se não tiver previsto, não tem controle. A lei tem que falar até onde você pode controlar. Senão, não adianta você criar uma outra pessoa jurídica. Para que se deu para ela um patrimônio próprio, responsabilidade própria, chega lá, você faz o que você quiser. Então, não é assim que funciona. Então, olha a frase que a de Pietro fala. Ó, a tutela não se presume, pois só existe quando a lei prevê. Vou repetir. A tutela não se presume, pois só existe quando a lei prevê. A hierarquia existe independente de previsão legal. A gente vai botar no caderno, tá? Estamos só conversando por enquanto. Primeira observação. Outra que eu acho que é óbvia. A tutela supõe a existência de duas pessoas jurídicas. A tutela supõe a existência de duas pessoas jurídicas. Existindo onde haja, me ajuda, desconcentração ou descentralização? Descentralização. Aí ela continua. Já a autotutela existe onde tem o quê? Desconcentração. Até aí tranquilo. Depois ela fala, a tutela é condicionada por lei, só admite os atos de controle previstos na lei. A hierarquia é incondicionada e implica uma série de poderes, como de dar ordens, o de rever os atos, olha o poder de revisão aqui, ó, anular e revogar, dar ordens, rever os atos, avocar e delegar atribuições. Então, assim, pelo que está parecendo, essa história de anular ato legal e revogar inoportuno e inconveniente é algo que está ligado à tutela ou autotutela? Autotutela. Autotutela. Beleza? E aí, daqui a pouco eu quero que você pegue as questões comigo e aí, algumas questões vão perguntar se é possível a administração direta revogar um ato da indireta. Vou repetir, sem você olhar a questão até agora. Se eu te perguntar nesse momento, é possível a administração direta revogar um ato da indireta? O que você acha? Sim ou não? Não, porque essa característica de revogação decorre do poder de revisão que está dentro da autotutela. Vou repetir a frase. Se eu botar na prova você assim, a administração direta pode revogar os atos da indireta. Você marca o que? Certo ou errado? Errado, porque revogação está dentro de revisão, que está dentro de autotutela. Anota no caderno. A administração direta pode revogar, a administração direta pode revogar os atos da administração indireta. A administração direta pode revogar os atos da administração indireta. Você vai marcar certo ou errado? Errado. Aí vem justificando junto comigo. Porque revogação está dentro de poder de revisão, que é manifestação da autotutela. Porque revogação está dentro do poder de revisão, que está dentro de autotutela. Vamos lá. Se eu te der a seguinte frase. Deixa eu ver como é que eu vou construir para você aqui.
Revogar um ato, gente. Vou dar um exemplo simples aqui. Lancei um edital de concurso público, beleza? Brumadinho, infelizmente, o exemplo. Vou continuar o concurso agora? Não. Mas assim, tem alguma ilegalidade no concurso? Não. Então não posso falar em anulação. Mas eu tenho um fato superveniente que torna a realização do concurso agora inconveniente. Concorda comigo? Então eu vou anular ou revogar esse ato? Revogar. Concorda comigo? Não tem nada de ilegalidade. Só se tornou inconveniente. Não é o momento para a prática do ato. É inconveniente inoportuno. Beleza. Então, concorda comigo que a revogação, que está dentro da autotutela, está dentro da ideia de mérito administrativo? Possibilidade de escolha, né? Assim, se o município quiser bancar, falar, não, vamos fazer o concurso mesmo assim, vai parecer bem estranho. Mas se ele quiser, ele pode continuar. Ele é obrigado a revogar? Não, ele não é obrigado a revogar. Mas ele tem a possibilidade de escolher entre revogar ou não. Se tem possibilidade de escolha, isso é legalidade ou mérito? Isso é mérito. Beleza? Ok. Tá bom. Mas se eu falo em revogação, revogação é a mesma coisa que mérito ou revogação está dentro do mérito? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Revogação e mérito são a mesma coisa ou um está dentro do outro? Um está dentro do outro. Uma das possibilidades de mérito administrativo é você fazer o quê? Revogar atos. Outra possibilidade é você fazer o quê? Dar ordem ao subordinado. Qual ordem você vai dar? A que você achar mais conveniente e oportuno. Outra possibilidade é você delegar uma competência, passar a competência para alguém. Outra possibilidade é você fazer o quê? Avocar uma competência, puxar a competência de alguém. Então, concorda comigo que mérito é mais que revogação? Que a revogação está dentro do mérito? Vamos anotar isso. Dentro do mérito administrativo, no âmbito da hierarquia, dentro do mérito administrativo, no âmbito da hierarquia, se manifestam poderes como o de dar ordens, vírgula, o de revisão, o de avocar e delegar atribuições, o de revogar e o de delegar e avocar atribuições, dentre outros. Foi? Beleza. Aí agora eu vou chegar na frase que eu quero. Vou repetir a questão de prova que eu botei no seu caderno. A administração direta pode revogar atos da administração indireta, certo ou errado? Errado, porque revogação é manifestação do poder de revisão, que revisão está dentro de autotutela, e não da tutela, que é a relação da direta com a indireta. Aí agora eu vou te dar outra frase. Anota. A tutela pode se manifestar como um controle. A tutela pode se manifestar como um controle, vou trocar a palavra, de legitimidade entre parênteses, conformidade com a lei, fecha parênteses, ou de mérito, e/ou de mérito, abre parênteses, oportunidade e conveniência, não dá ponto final. Fecha.
desde que tais formas de controle estejam previstas em lei. Vamos lá, olha para mim, solta caderno. E você achou que ia chegar aqui e ter uma aula igual do ano passado, né? Se lascou. Você não viu nada ainda. Então, esses 3 meses em casa só estudando, cara, você não faz ideia. É chato ficar só estudando, cara. Dar aula é mais legal, velho. Porra. Tinha dia que eu já não aguentava mais, mano. Não aguentava mais. Eu falei assim, cara, eu posso reclamar do meu aluno. Mentira, é legal pra cacete. Tá? Me diverti horrores. Nada disso. Bom, mas vamos lá. Deu pra aprender bastante coisa. Tá certo ou tá errado isso aí? Tá certo? Então quer dizer que o controle da tutela pode envolver tanto legalidade e méritos, desde que previsto na lei. Porque, vamos lá, os mecanismos de controle de tutela, eles se presumem? Tem que estar previsto aonde? Na lei. Já os mecanismos de controle na subordinação, na autotutela, precisa estar previsto em lei? Não. Mas se a lei trouxer a previsão, pode ter controle de mérito? Pode. Aí vamos lá, qual é o raciocínio que eu quero que você do online, você do presencial, não faça de jeito nenhum, porque eu sei que você vai me dar pergunta lá do aluno. O que eu botei no seu caderno agora aí é o livro de Pedro. Aí olha a confusão que o cara vai fazer. Peraí, Sobral. Então o controle de tutela é aquele previsto na lei. E esse controle previsto na lei pode ser de legalidade ou mérito. Se dentro do controle de mérito eu tenho a revogação de atos inoportunos e inconvenientes, logo por consequência, numa tutela eu posso fazer o quê? Revogar atos. Logo numa tutela eu posso, administração direta, revogar o ato da indireta. Vou repetir o raciocínio. Eu tenho certeza que eu fiz esse raciocínio com calma depois. Vai falar assim, Sobral, você acabou de colocar no meu caderno que o controle por tutela é aquele previsto aonde, gente? Lei. E que, segundo a de Pietro, pode envolver quantos aspectos? 2. Pode envolver o quê? Legalidade ou mérito, desde que previsto em lei. Aí você pensou, revogação é um controle de legalidade ou mérito? Mérito. É uma das formas de controle de mérito. Logo, se a lei trouxer a previsão de que a administração direta pode revogar ato da indireta, tá certo. Porque é uma das formas de controle de mérito. Não faça esse raciocínio. Apesar de eu achar que você está certo. Não faça. Aí seria para a graduação. Isso aqui é o cara da prova. Eu estou te dando essa outra frase do livro, que pode vir uma outra questão, perguntando para você qual é o alcance do controle por tutela. Qual é a primeira coisa que você vai falar? É aquele que está previsto na lei. Isso sempre caiu. Mas até hoje ainda não se perguntou quais aspectos podem ser abordados. Minto, esse aqui já caiu, que pode ser legalidade ou finalidade adicional. Agora, essa história de pode alcançar legalidade ou mérito, desde previsto em lei, eu ainda não vi cair em prova. E está ali, eu li o livro para você, edição 2018. É a hora que a banca olhava assim, isso aqui eu não cobrei ainda. Vai todo mundo errar, vou botar na prova. Mas o que eu não quero que você faça? Eu não quero que você me traga a conclusão de que, já que pode ter controle de mérito da direta com a indireta, então pode revogar ato. Não. Tecnicamente eu concordo com o raciocínio correto? Sim. Mas eu não quero que você faça esse raciocínio. Eu estou repetindo. Se a questão de prova falar para ti que entre administração direta e indireta existe possibilidade de revogação de ato administrativo, está certo ou errado? Está errado. Porque revogação de ato está dentro de autotutela. E autotutela é entre pessoas ou dentro da mesma pessoa? Dentro da mesma pessoa. Quem não está entendendo, me fala. Pode falar. Fica à vontade. Caraca, silêncio assustador. É difícil isso, né? É difícil. Eu sei. Vamos lá no primeiro quadro, Albertão. Vamos revisar tudo. Eu criei um Estado-nação com 3 elementos. Povo, território e governo soberano. Governo soberano é aquele reconhecido pelos demais. E esse Estado-nação vai ser regido por uma Constituição, que tem que ter pelo menos 2 categorias de normas, direitos fundamentais e organização do Estado. A nossa Constituição estabeleceu como direito fundamental saúde universal. Temos, então, que organizar a máquina pública para poder prestar esse serviço. Se tivermos apenas uma pessoa jurídica, a atividade vai estar centralizada.
E se tiver apenas um órgão interno, vai estar concentrada. Mas se essa pessoa jurídica criar órgãos internos, a atividade vai estar centralizada e desconcentrada. Se eu criar uma nova pessoa jurídica, a atividade fica descentralizada. Se essa pessoa jurídica só tem um órgão, é descentralizado e concentrado. Se ela tem vários órgãos, é descentralizado e desconcentrado. A descentralização pode ser de quantos tipos? 3. Territorial, política e administrativa. Da descentralização política decorrem estados, DF, municípios, que buscam fundamento na Constituição. São entidades que o quê? Editam leis. Já a descentralização administrativa são as entidades da administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, que tem capacidade administrativa genérica ou específica, regida pelo princípio da especialidade. Tem fundamento a entidade criadora, tem fundamento no poder central. São entidades que cumprem a lei. Descentralização territorial, exemplo, no Brasil, territórios federais, tem natureza de autarquia da União. Cuidado, aqui a capacidade administrativa é genérica, prestar todos os serviços. Não se confunde com a capacidade específica daqui. Quando esse modelo vem sendo utilizado em estados unitários com o escopo de otimizar a gestão da máquina pública? É possível que tenham capacidade legislativa? Sim, só que eles exercem sem autonomia em relação ao poder central. No caso dos territórios federais, a Câmara Territorial. Trazendo um modelo de administração direta e indireta. Dentro da direta, em relação aos órgãos, e cada órgão aqui da indireta, eu tenho uma relação de subordinação. Entre a direta e a indireta, eu tenho uma relação de vinculação. E aí vamos falar das formas de controle dessa entidade. O controle interno é aquele dentro da própria pessoa jurídica. É um controle que envolve hierarquia e subordinação, logo envolve o quê? Legalidade e mérito. Controle judicial, só controle de legalidade, para não violar o princípio da separação de poderes. Controle legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, legalidade também, mérito, no aspecto do princípio da economicidade, verificação dos gastos públicos. Controle por vinculação, da direta para a indireta. Frasinha da de Pedro já caiu em prova. Esse controle por vinculação visa garantir o princípio da legalidade e as finalidades adicionais. E essa vinculação também pode chamar de tutela, controle finalístico, supervisão ministerial, que não se confunde com autotutela, que é o poder de revisão dos próprios atos. Se é dos próprios atos, é entre pessoas ou dentro da mesma pessoa? Mesma pessoa. E essa revisão envolve quantos aspectos? 2. Anular atos que sejam ilegais e revogar atos que sejam inoportunos e inconvenientes. Se a prova perguntar para você que a administração direta pode revogar atos da indireta, você marca certo ou errado? Você marca errado, beleza. Porém, a prova pode falar para você que a tutela tem mecanismos previstos expressamente em lei. Repito, a tutela tem mecanismos previstos expressamente em lei. Enquanto a subordinação não depende de mecanismos expressos em lei. Certo ou errado? Certo. Que a tutela tem mecanismos expressamente previstos em lei. Mecanismos esses que podem ser um controle de legitimidade, que envolve a atuação de verificar se está conforme a lei, e de mérito, oportunidade e conveniência. Certo ou errado? Certo, de Pietro. Foi até aqui? Quem me chama? Berenice. Então, aí esse que é o louco, Berê. Porque é aquela hora que é de Pietro, acende a chama e não bota o álcool para poder queimar. Ó, ela fala aqui, né? Legitimidade ou mérito, segundo aspecto de oportunidade e conveniência. Acabou. Segue o baile, muda de assunto. Ela não esclarece que tipo de atos seriam esses, entendeu? Aí vamos lá. Vou tentar pensar numa teoria do caos aqui. Vamos lá. Vamos dizer que você pega uma questão... Se for no FCC é mais fácil porque tem opções, né? Você excluiu 4 opções. E aí sobrou uma opção lá que no primeiro momento você não marcaria certo. Por exemplo, antes dessa aula você não marcaria certo. Que está falando assim... A administração direta... Olha só, estou criando, nunca vi a questão dessa, tá? Mas já estou entrando na tua onda. A administração direta pode revogar um ato da indireta desde que tal mecanismo de controle esteja previsto expressamente na lei. Vou repetir. A administração direta pode revogar um ato da indireta desde que tal mecanismo de controle esteja previsto em lei. Então, no primeiro momento, isso sempre foi errado. Mas vamos dizer que a banca tenha criado agora esse precedente. Qual seria a justificativa? A banca vai falar assim, olha, a de Pietro diz que o controle de tutela pode ser o quê? Legalidade e mérito. E uma das formas de controle de mérito é o quê? Revogação. Então, se estiver previsto na lei, pode ter? Pode. Mas assim, se você parar para analisar, não tem lógica. Porque a revogação, ela é algo que decorre de uma relação de vinculação ou subordinação? Subordinação.
E entre direta e indireta existe isso? Não, existe o quê? Vinculação. Com todo respeito a de Pietro, eu acho que tá ruim o livro nessa parte. O problema é que aqui não é pós-graduação. Se aqui fosse pós, eu criticava o livro e acabou. Só que por isso que eu gosto de trabalhar com o livro, para ler para vocês o que está escrito e falar, filho, tá assim no livro. Se o cara tirar esse ponto aqui e colocar na prova, como é que você vai marcar? Então vamos lá. Você tem até hoje, o que eu estou mostrando para vocês? Todos os precedentes que falam que a administração direta revoga ato da indireta. Vou repetir, gente. Que a administração direta revoga ato da indireta. Isso está certo ou errado? Isso está errado. Qual é o raciocínio? Revogação é manifestação da autotela. E a autotela é entre pessoa dentro da mesma pessoa. Dentro da mesma pessoa. Até hoje sempre caiu assim, Berê. Não, você pegou uma questão, você tirou as 4. Sobrou para você essa opção. Que cabe revogação desde que tal mecanismo previsto em lei. Quando ele botou esse desde que, tu, puta, lê o livro. Entendeu? É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero que você faça. Olha o raciocínio e fala assim, o que eu sempre falo para vocês? Olhou para a questão, de onde esse cara tirou essa informação? Apesar das bancas trocarem de livro, o que a gente, graças a Deus, não tem até hoje é o quê? Na mesma questão, usar 2 livros. Eu sempre falo para vocês, isso não acontece. O que acontece é, ou usa um, ou usa o outro. Beleza? Aqui foi. Solta o caderno aí. Vamos lá. Sem caderno. Quantos elementos para o Estado-nação? 3. Quais são os 3? Povo, território, governo soberano. Governo soberano é aquele reconhecido pelos demais, outros países. Ok. Reunidos os 3 elementos, esse Estado-nação vai ter que ser regido por uma norma máxima. Quem é? Constituição. Tem que ter pelo menos quantas categorias de normas? 2. Prevê o quê? Direitos fundamentais e organização do Estado. Beleza. Fiz a Constituição, trouxe a previsão, no nosso caso tem saúde universal. A gente agora tem que fazer a prestação de serviço, certo? E aí, se eu fizer diretamente por uma pessoa jurídica, apenas por um órgão, é uma atividade centralizada e concentrada. Se essa pessoa jurídica criar órgãos internamente, vai ser uma atividade centralizada e desconcentrada. Se eu criar uma nova pessoa jurídica, a atividade agora está descentralizada. Se essa nova pessoa jurídica só tem um órgão, descentralizada e concentrada. Se essa nova pessoa jurídica tem vários órgãos, descentralizada e desconcentrada. Sabe todas as formas agora. Beleza. Sendo que a descentralização no Brasil pode ter 3 formas. Tem aquela que decorre diretamente da Constituição. Quem é? Política. União, Estado, DF, município? Quem? Estado, DF, município. Busca o seu fundamento no poder central. Busca o fundamento na Constituição. Tem capacidade legislativa? Sim. Beleza. Já a descentralização administrativa, eu posso criar quais entidades? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. Essas entidades buscam o fundamento do poder central? Essas entidades cumprem ou ditam leis? Cumprem a lei. Capacidade administrativa o quê? Específica. Só podem atuar nos limites da lei, por isso são regidas pelo princípio do quê? Especialidade. Descentralização territorial. No exemplo brasileiro, seria a criação de quê? Territórios federais, tem natureza de quê? Autarquia da União. Tem capacidade administrativa? Específica? O quê? Genérica, de prestar todos os serviços. O modelo de descentralização territorial, ele nasceu normalmente nos estados o quê? Unitários, de maneira a melhorar a gestão da máquina pública. Beleza. Eu posso dizer que na descentralização administrativa e na territorial é inviável o exercício de capacidade legislativa? Não. Em qual é possível? Na territorial. Só que essa capacidade legislativa é exercida sem autonomia em relação ao poder central. Beleza. No exemplo brasileiro, é que se eu tiver território federal, eu posso ter as câmaras territoriais. Ok.
Relação entre a direta e a indireta é regida por vinculação ou subordinação? Vinculação. Tem sinônimos? Pode chamar também de quê? Tutela, controle finalístico, supervisão ministerial. Já a relação dentro de cada entidade é por vinculação? É por o quê? Subordinação. A subordinação prevê mecanismos de controle expressamente na lei. A subordinação prevê mecanismos de controle expressamente na lei. Se tem subordinação, tem controle e todos os poderes inerentes. Já a vinculação só admite os mecanismos de controle previstos aonde? Na lei. Que, segundo a de Pietro, a vinculação serve para verificar a observância do princípio da legalidade e se a entidade está atendendo às suas finalidades institucionais. Estou perguntando fora da ordem agora, tá? Quando eu falo em controle judicial da administração pública, é legalidade e mérito? É só o quê? Legalidade. Porque se eu controlar mérito, eu vou violar o quê? Princípio da separação de poderes. Quando eu falo em controle da administração pública pelo legislativo com auxílio de quem? Tribunal de Contas. É um controle de legalidade e mérito? No caso de mérito, exemplo é o princípio da economicidade, que é a verificação dos gastos públicos. Beleza. Quando eu falo em controle interno, é tutela ou autotutela? Autotutela. Tem subordinação? Tem hierarquia? Mas só tem legalidade. Tem legalidade e mérito, independente de previsão dos mecanismos de controle. Beleza. Já quando eu falo em vinculação, os mecanismos têm que estar previstos em lei. Logo, se a prova perguntar para você que a administração direta pode revogar atos da administração indireta, todas as questões até hoje cobradas, deram isso como certo ou como errado? Errado, porque a revogação decorre do poder de revisão que está dentro da autotutela. E a autotutela é entre pessoas ou dentro da mesma pessoa? Dentro da mesma pessoa. Beleza, acertou. Só que a prova pode perguntar para você quais mecanismos podem ser utilizados no controle por tutela. Primeira coisa, esses mecanismos têm que estar previstos em lei. E esse mecanismo de controle pode envolver legitimidade, que é verificar se está de acordo com a lei, e também pode envolver o quê? Mérito, que é análise de oportunidade e conveniência. Vamos dar um intervalo.